Olá, pequenos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, se tratando, se prevenindo, né? Acima de tudo, tá? Então, a gente vai continuar a nossa aula que a gente parou lá em sala de aula. A gente vai fazer aqui, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, tá? Vocês podem mandar mensagem por e-mail, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem via AVA, tá? Então fica à vontade nesse momento. Esse momento é o momento de vocês se cuidarem, o momento de vocês se prevenirem, tá? E aí a gente vai continuar algumas aulas por aqui até o decreto finalizar, tá? E a gente voltar às aulas para a gente fazer as nossas práticas, tá? Então, por enquanto, a gente vai fazer a nossa teoria por aqui. Eu peço que vocês acompanhem o livro de vocês. Eu peço que vocês façam as atividades de pré-aula e pós-aula, porque eu vou estar acompanhando aqui quem está fazendo e quem não está fazendo. E eu irei pontuar com certeza aqueles alunos que estiverem fazendo e acessando as atividades dentro do portal, tá? Essa aula vai ser disponibilizada para vocês aí no AVA em forma de YouTube, tá? Então vocês podem passar esse link para os outros alunos, vocês podem baixar esse vídeo, não tem problema nenhum, tá? O importante é vocês assistirem ele quantas vezes vocês quiserem, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e lembrando que é super importante vocês lerem um livro, fazerem as atividades e fazerem pesquisas referente ao assunto, tá? Então, não esqueça, esse momento é o momento que vocês têm de estudar, tá? Então, vamos aproveitar esse momento que tá todo mundo em casa, todo mundo de quarentena, né? E vamos estudar, vamos buscar, vamos ler mais, vamos pegar livro, vamos pesquisar artigos, tá? Baixar e-books, tá? Então, vamos aproveitar esse momento, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre amassamento, tá? O amassamento, ele é uma técnica profunda, tá? Quando a gente fala de pressão, então é uma técnica que vocês vão ver que é uma técnica mais profunda, tá? Da massagem. E aí o amassamento, ele faz geralmente a manipulação dos músculos e dos tecidos, tá? Que é da pele mesmo. Então, dentro do amassamento, a técnica ela é bem similar ao amassar do pão mesmo do padeiro. Quando você pega o pão e aí você segura o pão e vai fazendo aquela forma de sovar a massa, de amassar a massa, tá? Então, o amassamento a gente realiza semelhantemente com essa técnica do pão mesmo, tá? Então, a pressão dela, a mão e a pele se movem em conjunto, tá? Então, a gente faz aquela técnica onde a gente puxa a pele e a massa em conjunto, tá? Então, mão e pele, elas vêm em conjunto, tá? Fase de liberação, as mãos deslizam suavemente até a área adjacente, tá? Então é a área que a gente quer atuar. Então, se a gente quer pegar, por exemplo, um quadríceps, que é a coxa, né, um músculo bem grande, o amassamento é uma técnica bem eficaz, tá? Não é tão dolorido igual a massagem profunda, tá? Quando você faz o toque profundo e faz a massagem circular, o amassamento, por ela ter essa característica de tanto a pele quanto o músculo mover em conjunto com a sua mão, dá uma sensibilidade muito maior para o nosso paciente, tá? Então o paciente se sente muito mais, muito melhor, tá? Vamos lá, continuando. Finalidade do amassamento. O amassamento tem o objetivo afetar os tecidos profundos, como eu disse para vocês, em particular visa a mobilização das fibras musculares e outros tecidos profundos, tá? Quando é que a gente utiliza o amassamento? O amassamento a gente pode utilizar ele logo após a massagem relaxante, tá? A gente pode iniciar, né? Lembrando que a gente inicia sempre com alisamento, sempre depois com o Eufleirage, tá? Que é aquela massagem que começa superficial e vai aprofundando para depois você passar para o amassamento, tá? E aí o amassamento a gente vai pegar mesmo a parte muscular e a gente vai mexer, vai mobilizar esses tecidos mais profundos, tá? A técnica de amassamento, como eu disse para vocês, a mão e a pele movem conjuntamente, realizando-se pressão durante a realização do movimento, tá? Então a pressão tem que ser, né, profunda,
como eu disse no início para vocês. E o movimento circular, pressão aplicada durante a metade do movimento. Técnica estática e dinâmica, então ela pode ser uma técnica que seja parada, uma técnica que seja movimentada, tá? Ela é realizada com bastante lentidão, podendo se tornar ineficaz ou desconfortável se aplicado rapidamente, tá? Dentro desse ponto aqui, desse ponto do realizado com bastante lentidão, é super importante a gente olhar esse ponto aqui. Por quê? Esse ponto, a gente utiliza a técnica mais rápida quando a gente utiliza a massagem modeladora, tá? No amassamento, que não é uma técnica da massagem modeladora, a gente não precisa fazer um movimento rápido, tá? Usando toda a mão, cada movimento durará de 3 a 4 segundos, e no caso de se usar as almofadas ou as pontas dos dedos, o movimento é mais rápido, tá? Por quê? Porque as pontas dos dedos são menores, aí o movimento é mais rápido. Quando a gente usa a palma da mão inteira, o movimento é mais amplo, tá? Vamos lá, continuar. Aí mostra para vocês como pode ser feito, tá? Esse movimento eu vou mostrar depois, quando a gente tiver a oportunidade de fazer na prática, vocês puxam, faz o movimento circular com essa parte da mão, tá? Então, ó, puxou o tecido e aí, ó, com essa parte da mão a gente vai devolver o tecido, ó, devolveu, fez o movimento circular, puxou, devolveu, fez o movimento circular, puxou, e aí fica parecido com um espiral, tá? E a gente pode fazer isso em todo membro, em todo segmento do corpo do nosso paciente. A profundidade é profunda, como eu disse para vocês. A técnica é efetuada com leveza, especialmente nas partes mais delicadas, tá? Ou seja, parte medial de coxa, tá? Voltado mais lá para dentro da virilha, é bem sensível, tá? Então a gente faz de forma com mais leveza, tá? As variações pode ser por compressão, que aí é com a parte palmar, tá? Pode ser com as almofadas dos dedos, pode ser com as almofadas do polegar, reforçado, ou seja, tanto com a almofada quanto com a compressão palmar, ou com os nós dos dedos, que é as juntas aqui dos dedos, tá bom? Essas juntinhas aqui dos dedos, vocês podem fazer o movimento assim, tá? Puxa e vai, beleza? Aí mostrando para vocês, na primeira imagem aqui, ela está fazendo utilizando mais a parte palmar, tá, do que as almofadas, e aqui está sendo utilizado mais as almofadas do que a palmar. Não sei se vocês conseguem ver, mas a palmar aqui, ó, ela está muito mais liberada na segunda imagem do que na primeira imagem, tá? Aqui é uma considerada também reforçado, tá? Principalmente para quem não tem tanta pressão, não tem tanta força na mão, você pode colocar uma mão sobreposta à outra, tá? Para você dar força, aumentar a pressão e conseguir pegar toda aquela parte que você quer mobilizar, tá? A próxima massagem é o beliscamento. Essa massagem a gente utiliza, é parecido com o beliscar mesmo, tá? Mas você pega a pele, puxa a pele, dá uma beliscadinha nela lá em cima e solta, tá? Então, os tecidos, um ou mais músculos são agarrados, erguidos dos tecidos subjacentes, comprimidos e liberados, tá? Então, eles são agarrados, erguidos, comprimidos e liberados, beleza? Agarramento e liberação são realizados com movimentos circulares, tem a finalidade de mobilizar músculos individuais ou grupo de músculo, tá? Ou seja, quer pegar o bíceps. E aí você pega o bíceps do seu paciente, segura o bíceps, calma, deixa eu só achar a câmera. Aí, segura o bíceps, ó, segurou o bíceps, pegou, puxou, apertou e soltou, tá? E aí você pode fazer isso em toda a região muscular, beleza? Pretende aumentar a mobilidade muscular, facilitando o movimento das articulações e dos membros, tá? Então pode gerar uma amplitude de movimento por fazer uma mobilização, tá? Articular, por fazer uma mobilização muscular, tá? E aí faz meio que uma liberação mesmo miofacial, tá? A técnica
do beliscamento é uma técnica de rotina, com apenas uma das mãos ou de um músculo ou grupo muscular, tá? Então você pode utilizar uma mão ou pode fazer com as duas mãos também, não tem problema, tá? Isso na prática é mais fácil de se visualizar, porque vocês vão começar a ver que às vezes você pegar com uma mão só não é eficaz em grupos musculares maiores, tá? Então, quando é que a gente utiliza uma mão só? Em grupos musculares menores, tá? Então, o bíceps precisaria de pegar com as duas mãos? Não, porque é um músculo pequeno, tá? Diferente do quadríceps, que é um músculo grande, diferente do gastrocnêmio, que é um músculo grande, tá? E aí a gente pode puxar com as duas mãos, beleza? Tecido agarrado com a mão toda e com o polegar em intensa abdução. Grupos musculares volumosos, mãos atuam em conjunto, tá? Como disse para vocês. A pressão inicial exercida para cima e para dentro em movimento circular na direção dos tecidos. Então, pegou, puxou, apertou, movimento circular, soltou. Em seguida, os tecidos são agarrados pela palma da mão e os dedos e os polegares levantados e afastados da estrutura subjacente com o movimento de extensão do punho, tá? E aí, esse movimento que eu fiz para vocês. Agarrou o músculo, puxou o músculo para cima, apertou o músculo, fez movimento circular, soltou o músculo, a gente fez o beliscamento, tá? A velocidade dele, o movimento é lento, contínuo e rítmico, sendo tratado todo o ventre muscular, então você tem que começar desde a parte da origem até a inserção do músculo, tá? Cuidado para não beliscar o tecido. Quando a gente fala tecido, é pele, tá? Então não é para pegar pele, é para você pegar o músculo. Pegou o músculo e segurou. Se você pegar só a pele, na hora que você aperta, você vai beliscar mesmo a pessoa como se você estivesse beliscando. Beleza? Entendeu? É um tipo de petrissage, tá? Que a petrissage, eu passei o slide, mas vocês têm os slides aí, vocês podem ler. Ele é bem parecido com o beliscar, tá? Deve ser exercida a pressão suficiente para o agarramento e levantamento do tecido muscular, com seu afastamento das estruturas subjacentes. Os tecidos são apertados antes de serem liberados, tá? Então não esqueça de lá no finalzinho, na hora que puxou, apertar, movimento circular, depois solta o músculo, tá? Aí a imagem mostrando para vocês. Torcedura. A torcedura é uma manipulação em que os tecidos são levantados com ambas as mãos e comprimidos alternadamente entre os dedos e o polegar das mãos em oposição. Tem a mesma finalidade que o beliscamento, tá? Então ele é bem parecido, eu vou passar aqui lá para a imagem para vocês verem, tá? Na torcedura, a gente faz como se você estivesse torcendo mesmo um pano, tá? Então você pegou, faz o mesmo movimento do beliscamento e ó, movimento de torcer, tá? A gente não consegue fazer isso daqui porque o tecido, o músculo não entra na nossa mão assim, né? Então a gente vai pegar, segurar e aqui na hora que a gente segurou, ó, movimentos alternados, tá bom? A velocidade de torcedura, a velocidade é lenta a média, exigindo um ritmo uniforme. O movimento que implica numa pressão razoável, a pressão deve ser regulada para não beliscar o paciente causando dor, tá? Então cuidado no apertar lá do paciente para você não causar dor nele, tá bom? Rolamento da pele. A pele e os tecidos subcutâneos são rolados sobre as estruturas mais profundas. Objetiva a mobilização da pele e das estruturas subcutâneas, melhorando a circulação para a área e melhora o funcionamento das articulações e membros que ficam comprometidos por uma imobilidade excessiva da pele. Tá? Então vamos lá para a imagem do rolamento. O rolamento a gente pode fazer como se fosse uma liberação miofascial, tá? Onde a gente consegue fazer o deslocamento do tecido, tá? Onde você pega a pele do paciente, desgruda a pele, o tecido epitelial do tecido conjuntivo, tá? Então a gente pega tecido epitelial, que é pele, e desloca o tecido daqui da fáscia, que é antes do músculo, tá? Que tá entre fáscia e músculo, beleza? Então tecido, fáscia e músculo, beleza? Então pegou esse tecido, você vai deslocá-lo da fáscia do seu paciente, tá? Então essa técnica aí, ó, você pode juntar mesmo como se você estivesse juntando o tecido e aí você vai puxando
e pegando mais tecido, tá? Então, ó, empurrando e pegando mais tecido, empurrando e pegando mais tecido, tá? Essa técnica pode ser feita tanto crânio-caudal, quanto caudal-cranial, quanto transversal, quanto horizontal, quanto vertical, do jeito que você quiser, beleza? Então, os efeitos dessas massagens mais profundas, tá? Então, ela alivia a congestão dos leitos capilares, ou seja, ela tira toda aquela parte de compressão, tá? Aquela congestão de sangue venoso, de linfa, tá? Estimula o fluxo da linfa, vasodilatação da pele, aumento da irrigação sanguínea, eliminação mais efetiva dos metabólitos, tá? Que é o que são as substâncias que tem dentro do sistema linfático. Relaxa os músculos e reduz a dor, tá? Porque melhora o quê? Melhora os trigger points, né? Os nódulos de tensão muscular. Estiramento do tecido cicatricial, levando a um funcionamento normal das articulações e membros, e ainda mais, pode mobilizar a cicatriz, pode fazer liberação miofascial, tá? Então, vai ajudar o seu paciente, com isso vai melhorar a amplitude de movimento, vai diminuir dor, tá? Então, são benefícios, assim, inúmeros que você pode gerar para o seu paciente, tá? Facilita a circulação profunda e superficial até uma área do corpo afetada, mobilizar contraturas musculares, mobilizar pele e tecido subcutâneo, ajuda na resolução do edema crônico, tá? Aquele edema que tem o sinal de cacifo, né? Então, como é que a gente diferencia o edema crônico do edema agudo? O edema agudo, geralmente, ele é quente, o inchaço, ele é mais líquido, né? Deixa aquela pele mais vermelha, mais inchada, mais quente, mais dolorosa, tá? Diferente do edema crônico. O edema crônico, ele geralmente causa, ele não tem tanta dor, é um edema mais denso, tá? Onde o líquido lá, ele tá mais denso, mais viscoso, e aí ele tem como característica o sinal de cacifo, tá? Apertou o edema, você viu que gerou aquele buraquinho, aquela pressão, então é sinal de cacifo positivo, tá? Então aí a gente descobre se é um edema crônico ou é um edema agudo, tá? Ajuda a aliviar a dor e fadiga muscular, tá? Então a gente utiliza bastante isso em atletas para fadiga muscular, tá? Para cãibras, tá? Então pode promover o relaxamento. Contraindicações: lacerações musculares agudas, então lacerações, machucados, hematomas, tá? Não fazemos porque já está dolorido, tá? Articulações agudamente inflamadas, então edema agudo também não, articulação aguda também não, tá? Então doenças cutâneas também não, doenças de pele, tá? Lesão ou doenças dos vasos sanguíneos, tromboflebite ou então trombose venosa profunda, tá? Na aula passada eu falei para vocês como é que a gente identifica isso no nosso paciente. Hiper ou hipotonia de membro, tá? Então o paciente está hiperrígido ou então está flácido demais. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Porque não vai adiantar. Infecções bacterianas também não, beleza? Tapotagem, tá? Ou percussão. A tapotagem, ela é uma técnica que aparentemente ela está sendo retirada mesmo das técnicas de massagem, tá? Era muito utilizada antigamente como uma técnica de mobilização de secreções, tá? Dentro de UTI, tá? Então a tapotagem, que é você fazer esse movimentinho com a mão, tá? Você faz uma conchinha com a mão e aí você bate no membro do paciente em velocidades rápidas, contínuas e rítmicas, tá? Então mão presa, punho solto, tá? Então fez e bateu nas costas do paciente, beleza? Isso a gente fazia sempre da base do pulmão para o ápice do pulmão, para a gente tentar pegar aquela secreção que estava lá na base do pulmão e levar aquela secreção lá para o ápice, tá? Ou para as vias aéreas superiores, e aí fazer o estímulo de tosse, o estímulo de escarro, para que aquele catarro saísse do paciente internado no hospital, tá? Algumas pessoas não estão utilizando mais a tapotagem, e aí eu quero até que vocês pesquisem sobre isso, tá, na internet, o uso e o desuso da tapotagem, tá? O porquê da gente retirar a tapotagem dessa técnica hospitalar, tá? E aí um desses porquês
é que na massagem a gente não consegue definir a pressão, como eu disse para vocês, que a gente faz a técnica, tá? Então, se eu pego, por exemplo, eu estou fazendo a tapotagem, eu faço numa pressão e numa velocidade. Se eu pego uma pessoa que é muito mais forte, uma pessoa muito mais musculosa do que eu, que é super difícil, né? Porque eu já sou super musculoso, essa pessoa vai dar uma sapotagem que vai, assim, destruir as costas do paciente ou pulmão. E aí, isso dentro do hospital, o que estava causando, se a gente for parar para pensar? Se você bate no pulmão em forma de tapotagem, com muita pressão, você pode o quê? Romper vasos pulmonares, alveolares, tá? E aí se rompe, tem microsangramentos no pulmão, e aí pode dar diversos problemas, tá? Infecção pulmonar, pode dar diversos problemas no nosso paciente por causa de uma técnica que a físio fazia, tá? Então, algumas pessoas não usam mais, mas ainda não está sendo, ainda não foi excluída mesmo essa técnica não foi excluída de vez, tá? Então, esse momento de atenção. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre ela. Por quê? Porque é uma técnica importante, é uma técnica que funciona, porém está sendo retirada. Então, eu quero que vocês pesquisem o pró e os contras dessa técnica, beleza? As palmadas, assim como a percussão, elas são bem parecidas, tá? Então a gente faz a mão em forma de concha e golpeia rapidamente a superfície cutânea, tá? Comprimindo o ar e provocando uma onda de vibração que penetra nos tecidos. Essa vibração, geralmente, aqui é a forminha que a gente faz a palma da mão, tá? E aí é dessa forma que a gente bate nas costas do paciente, beleza? Isso daí depois vocês podem fazer a leitura, tá? No slide que eu postei lá no AVA para vocês, tá? Essa daí é a forma como é feita a técnica da imagem, tá? Então o movimento é rápido, o movimento é contínuo e o movimento é rítmico, beleza? As pancadas elas são tratadas mais com a mão fechada, tá? É bem semelhante à percussão, é bem semelhante a palmada, bem semelhante ao tapotamento, tá? A tapotagem. Então a gente bate com a mão fechada nesse caso, tá? Então são pancadas mesmo que a gente dá no membro do paciente. Cutiladas, as cutiladas elas são feitas com a mão aberta, tá? Então esse momento a gente bate assim, eu não sei se vocês já viram, mas na hora que tem técnicas de massagem você vai, né? Massagem relaxante, faz o alisamento, faz o amassamento na pele e depois você pode fazer a cutilada desse paciente, tá? Que é aquela técnica que algumas pessoas fazem dessa forma, tá? Aí vocês podem fazer, vocês podem ler depois também, tá? E aí a técnica da cutilada. A técnica da cutilada, ela necessariamente precisa estar com as mãos frouxas, tá? Então você não pode estar com a mão dura assim, chegar e não é assim, tá? Então mão frouxa e batendo no paciente assim, tá? Então, ó, presta atenção. O punho mexe, porém o braço fica duro, tá? Então, ó, isso daqui que mexe, beleza? Ó. E aí, esse movimento, dedos abertos, dedos soltos, dedos frouxos, movimento de cutilada, tá? Beleza? Efeitos do tapotagem. No tórax, ele solta e mobiliza o muco, como eu disse para vocês. Produz um efeito de estiramento, que por sua vez facilita a contração muscular. Estímulo das terminações nervosas sensitivas, podendo dar origem a um alívio da dor, tá? Então, olhando para esse segundo tópico aqui, produz um efeito de estiramento, que por sua vez facilita a contração muscular. Vamos parar para pensar. Se você pega um paciente que é hipotônico, o que é um paciente hipotônico? Ele tem baixo tônus muscular, tá? Então, se você pega esse paciente hipotônico e você quer dar para ele um estímulo muscular, o que você pode fazer? A tapotagem, tá? Então, a tapotagem, que também é utilizada em pacientes neurológicos, tá? Que tem hipotensão, que tem hipertonismo, tá? Então, para a gente fazer o estímulo daquela musculatura para depois a gente realizar a técnica que a gente quer utilizar no nosso paciente,
tá? E aí pode ser a Bobat, pode ser o Cabot, pode ser qual técnica neurológica que você quiser utilizar, tá? E aí depois leem também, e essa daí é a técnica da Tapotade, tá? Eu agradeço vocês essa aula. Se vocês estiverem com alguma dúvida sobre isso, eu peço que vocês me mandem mensagem, tá? Não esqueçam de tirar todas as dúvidas, não esqueçam de realizar as atividades do portal, tá? Não esqueçam de fazer a pré-aula e a pós-aula dessa aula, tá? E das demais aulas. Não esqueçam de ler o livro didático e não esqueçam de fazer o desafio nota máxima, tá? São coisas que agora, nesse momento, é a hora de vocês utilizarem esse tempo que vocês estão tendo para realizar todas essas atividades, realizar todos esses estudos, para quando vocês chegarem em sala de aula, a gente conseguir desenvolver a aula, conseguir desenvolver as dúvidas, conseguir desenvolver tudo que vocês tiverem de aflições dentro da sala de aula, na prática ou na aula mesmo em sala de aula, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre drenagem linfática. A gente falou um pouquinho na aula passada, tá? Sobre a drenagem linfática, porque vocês não aguentam, né? Vocês não esperam eu chegar no slide e já começam a ficar me perguntando um tanto de coisa, pelo amor de Deus. E aí, na próxima aula a gente vai falar sobre drenagem linfática de forma definitiva, tá? Eu não consegui falar a palavra que eu queria falar, mas beleza, tá? Beijo pra vocês e até a próxima aula, beleza?